Bom, galera, chegamos já no espaço, no stand aqui da Intermarine. E agora vocês vão conferir comigo tudo que a Intermarine trouxe aqui pro Marina Itajaí Boat Show 2025. Então, bora! As meninas que vão receber vocês, aí, ó. Tudo bem, meninas? Obrigado. E meu alvo já está ali, ó. Meu alvo tá conversando aqui, eu vou atrapalhar, vou ter que atrapalhar, tá aqui. Tudo bom, Pedro? Bem-vindo! Obrigado! Bom ter vocês aqui. Primeira coisa que o pessoal acho que já está vendo aí nas imagens, que espaço, hein? Obrigada. Incrível. A gente trouxe um pouquinho do estaleiro aqui para Itajaí, que o grande pilar da Intermarine, por mais que os barcos sejam em série, é a personalização. Então, cada cliente constrói ali o teu layout, teus acabamentos. A gente trouxe até, vamos entrar aqui, por favor, a sala de decoração da fábrica, a gente estendeu. Então, na verdade é uma réplica, vamos dizer assim? Fizemos uma réplica. E eu tô aqui com as pessoas certas. Fábio, posso te roubar aqui, Fábio e Tânia? Fábio é nosso diretor de arquitetura, ele e a equipe Tudo bem, dele. Fábio? Vai, tudo bem? Prazer, Pedrinha. Bem? Ele e a equipe dele que entendem as necessidades do cliente, escutam com muita atenção o uso de cada cliente e transformam o sonho em realidade, projetando exatamente o barco que o cliente precisa. A gente tenta atender todos os pedidos do cliente que são viáveis, né? E aqueles que são inviáveis a gente faz uma adaptação para poder viabilizar aquilo que eles querem, né? Eu sei que essa artista aqui, ó, a Tânia, né? É a parte de decoração, né? Tudo que o cliente às vezes sonha, pensa até de repente não conseguir. Eu sei que vocês têm a fama de conseguir, né? E nas ideias mais mirabolantes. A Tânia, eu posso dizer isso com certeza, começou a trazer muita coloração nos barcos, no interior, inovação, né, Tânia? Então, Fala um pouquinho. Tudo que vem da casa, eu trago para os barcos. Então, tô toda hora procurando alguma coisa diferente para dar uma cara nova, para parecer que você está dentro de uma casinha, né? E o cliente se sentir feliz ali. Eu acho isso super importante. E na verdade os barcos que vocês fabricam, eu acho que o intuito, até pelo porte, né, pelo tamanho, é o que eu costumo dizer, igual meu barco, é o barco casinha. Então a gente tem uma casa que a gente mora, que a gente está ali, etc. E na hora que você está no barco, com esse toque que vocês dão diferenciado, eu acho que o intuito é exatamente esse. O cara sai de casa, tá na casa flutuante dele, com todo o conforto, né? Com toda aquela... Pedro, você mais do que ninguém sabe que você tem um uso ali do barco, você tem uma demanda. Cada família tem uma necessidade. E o nosso trabalho aqui é entender essa necessidade para que ele se sinta na casa dele a bordo, para que ele tenha um barco que vista ele, que seja tailor-made. Esse é o nosso grande diferencial. Conseguir realizar o sonho do cliente sob medida. Eu também nasci no mar, assim como você, e as minhas melhores recordações e memórias são a bordo. E a gente sempre teve o privilégio de poder fazer os barcos do nosso jeito. Então minha mãe sempre gostou de receber, gostava sempre de ter cozinha, até nos offshores ela pedia apoio de cozinha com geladeira. O Fábio fica louco, que tem que acrescentar geladeira. E isso Verdade, fazia... até nas offshores mais antigas, pessoal. A gente está falando da Intermarine, propulsora em vários... quesitos na questão de fabricação de barcos e etc. E até nas offshores, mesmo se você pegar as Panthers, as cigarretes, todas elas você tinha um espacinho ali da cozinha, o banheiro. Então isso vai muito do que... Meu pai, ele tinha esse mar na veia, essa paixão, então ele tinha esse uso do barco tropical. Ele não só trouxe os barcos de lazer Brasil, como tropicalizou. E a minha mãe sempre colocou o toque dela. E eu nasci tendo uma experiência personalizada. E é isso que a gente faz para os nossos clientes hoje. Entendi. Então o cliente, ele faz o barco dele lá dentro da Intermarine. Lógico que a gente falando parece fácil, né, Fábio? Mas o Fábio tem uma equipe enorme. O Fábio ele só tá ali, tipo, meu Deus do céu, o que a Roberta e a Tânia estão falando? Não, eu acho que assim, tudo é um desafio, né? E o bom disso é que a gente não tem uma monotonia, que é uma montagem de barco. Não é um montador, a gente customiza os barcos para cada cliente. Então, é sempre uma coisa nova, uma novidade, e a gente busca sempre melhorar e dar tudo o que eles querem. Entendeu? Às vezes não é possível, mas a gente chega sempre o máximo que a gente consegue. Que isso também é muito importante, né? É muito importante a expertise de
Vou te entregar, Fábio, mais de 30 anos de mercado, da Tânia também. A Tânia me contou agora, os né? mais de 50 anos de know-how da Intermarine, porque você tem que entender que se aquela modificação, aonde ela vai impactar, se ela vai ser funcional, se ela não vai ser, para ir lapidando o sonho do cliente de acordo com algo que seja viável para o barco, viável no sentido de que faça sentido, seja bonito, funcional e o atenda. Sim. Então é um trabalho que a nossa equipe faz com maestria e a gente trouxe um pouquinho dessa personalização. Uma réplica da sala, né, que tem lá na fábrica para vocês que vêm aqui no Marina Itajaí Boat Show poder conferir e até verificar tudo aqui que é possível de pedras, dá pra configurar o teu barco, o Fábio tá com o sistema dele, ele já coloca as cores, já coloca o layout, já desenha aqui com vocês na hora a tua embarcação. Inclusive aquele azul ali é bem parecido com o que eu fiz lá no meu barco, ó. Deixa eu ir ali perto do Fábio ali pra gravar. Ó, uma coisinha só pra atrapalhando já você, Fábio. Eu adorei isso aqui, hein? Tem uma Intermarine que precisa de um negócio desse aqui. Olha! E aqui é o mesmo tecido que a gente usa no estofado, a gente consegue colocar. Cara, ficou lindo! E aqui a gente tem as opções de tecido e de também tipos de layout que dá para ser... tá, entendi. Não é um layout fixo, você pode mudar. Então, você pode mudar o layout do fly e depois que você escolher o layout que você quer, aí você põe os tecidos que você quer. Peraí. Cadê? Então a pessoa, na verdade, você já vai sair daqui com o barco montado, né, Tânia? Pelo menos a parte standard que sai, que depende da fábrica, já vai estar toda montada do jeito que o cliente quer. De certa forma, o cliente vê o barco dele pronto. Exatamente. E aí depois eu vou e faço o charme, coloco todos os seus acessórios, que aí independe da fábrica, entendeu? Fala aí, Fabiano. Mesma coisa no salão, tá vendo? Nossa, então, que animal. Se você quer escolher aqui, ó, você pode ter a pedra que você quiser. E essa pedra é que está no barco lá. Inclusive é a que está aqui, ó. Isso, essa daí. Então a gente digitaliza as pedras que a gente fornece e aí ele já consegue. A mesma coisa aqui, ó. Se ele quiser o barco de teca, é o que está aqui. Se quiser de outro piso, ó. Tá vendo? Gente, surreal. Tecidos demais. Os tecidos que a gente usa nos móveis, ó. Então é o mesmo tecido que ele tem a amostra aqui. Então ele consegue já olhar exatamente como vai ficar o barco. E aquilo que eu falo, né, Tânia? Às vezes a gente pensa que... Não consegue imaginar como é que fica, né? Putz, mais um estofado verde, né? Você pensa. Aí você vê a imagem e você... Foi a mesma coisa que aconteceu no meu barco, você viu a foto. Minha esposa queria o azul, aí eu falei... Vai ficar estranho, você achou, né? Tem que ver na hora ali, porque a pessoa não consegue. A gente que está acostumado, a gente consegue. Eu consigo imaginar, mas a pessoa às vezes não, né? Demais. Família não. Demais. Aí fica bacana. Bom, gente, eu vou lá no... Eu vou mostrar isso em loco agora, né? Vou pegar o Fê que tá lá fora, né, Rô? Vamos lá, e vem comigo. Tânia, Fábio, beijo, obrigado. Parabéns, de coração. Nicolás. Vai lá. Obrigado, viu? Beijo. Meu homem aí. Tava me esperando ou não? Beleza? Você tava aqui de perdido? Eu tava aqui já olhando pra você, mas... Então tá bom. Bom, a gente viu ali, o Fábio, a Tânia, a Roberta tava mostrando pra gente a questão ali da personalização. Então eu vi que vocês trouxeram 3 embarcações que aparentemente, pra quem olhar ali de fora vai falar, pô, mas por que que... E eu confesso que eu perguntei, eu pensei nisso. Que bom. Por que que a Intermarine trouxe 3 barcos iguais? Certo. Só que na verdade não é, né? Exatamente, Pedro. Bom, primeiramente prazer estar falando com você. O nosso objetivo era justamente esse, era criar essa curiosidade na cabeça das pessoas, porque um estaleiro como a Intermarine, com mais de 50 anos de história, com inúmeros modelos de barco que a gente poderia apresentar, está trazendo 3 barcos iguais para uma feira aqui no Sul, que é onde a gente mais tem que mostrar os nossos barcos. Porque a gente veio com essa mensagem de mostrar o nível de personalização que a Intermarine pode oferecer. Então a exclusividade dos nossos barcos ela é única, cada barco é um barco. Por fora, você está certo, eles são muito parecidos, o cliente pode personalizar a pintura, o que deixaria um pouco diferente, mas mesmo assim são muito parecidos.
Dentro, eles são totalmente diferentes, tá? Totalmente diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que a gente fez em cada barco que diferem um do outro. Exatamente. Legal, porque como a gente não tem um tempo, né, pessoal, lógico, a gente queria mostrar todos os barcos para vocês, quanto né? tempo você tem para eu já focar no que Produção, interessa? quanto tempo nós temos? 10 minutos. 10 minutos? Então, bora. Então, vamos começar nesse barco do meio, que tem gente aqui, eu acho que é melhor a gente começar bora. aqui. Bom, vamos entrar aqui na Praça de Popa, eu já vou começar a falar com vocês. Lembrando que é uma 70, né, Fê? 70 pés. Exatamente. Como a gente tem 10 minutos, eu não vou nem falar muito dos diferenciais da 70 como modelo 70 que todos os barcos vêm. Por exemplo, essa Daybed, que foi uma inovação que a gente trouxe da 640, que fez muito sucesso no São Paulo Boat Show do ano retrasado, e aí a gente trouxe não só para 640, mas implementou ela na 70 também. Inclusive eu mostrei isso também no Marine Itajaí Boat Show ano passado. Exato, mostrou também que a gente estava bem legal, assim. Só para vocês entenderem, pessoal, isso aqui, ó, tá vendo? Esse encosto, ele é rebatível, então... Né? Quando você vai ter a parte de que você vai sentar aqui para comer alguma coisa, né? E você pode também durante uma navegação, porque aí a gente vai ter aquela crista, né? Isso é sensacional. Exatamente. Quando você não tá usando a mesa, você traz os encostos aqui pro lado da mesa e você fica livre cabe umas 3, 4 pessoas tranquilamente deitadas aqui, olhando a popa do barco, que na verdade é o espaço mais nobre, né? Onde a maioria dos nossos clientes usam o barco com jet ski, com boia. Né? Exatamente. Então você não precisa ficar toda hora de costas olhando o que está acontecendo. Você pode só encostar, né, os encostos para esse lado e você fica de frente. Você faz parte, você tem interação com virou quem tá. Virou uma área útil. Exatamente. Uma área que era perdida, né? Que teria só uma carcaça ali, virou uma área útil. Sensacional. Aqui a gente já pode ver de diferente nesse barco a questão da mesa. Mas isso são questões de revestimentos. Eu acho que revestimento já é algo que todos os estaleiros fazem. A gama de revestimentos que a Intermarine oferece é muito ampla e acredito que até maior do que dos demais estaleiros. Mas o nosso foco não é só os revestimentos. O legal é o que eu vou mostrar para vocês aqui dentro. Por exemplo, temos o salão dessa embarcação. Esse cliente, ele escolheu fazer o salão sem o lavabo. Então, um salão com piso único. Ele escolheu tudo que você vê aqui, desde a cor do piso, a cor da pedra, a cor da madeira do barco, a cor do volante, ele consegue escolher. Acho que isso a Dani ou o Fábio já deve ter explicado para vocês. Mas olha como esse salão fica limpo, fica amplo, né, com um piso único. E eu vou mostrar para vocês o salão do barco do lado, que é bem diferente desse. Ele já colocou um lavabo aqui, então assim, é bem diferente. E isso de acordo com o uso de cada cliente. Tem cliente que chega para mim e fala: Felipe, quero muito um lavabo, para mim é totalmente necessário ter um lavabo na embarcação. Aqui em cima. Ele coloca. Tem cliente que chega para mim e fala: Felipe, eu não faria um lavabo no meu barco nunca. E esse é o mais legal, que eu consigo atender o cliente que quer ter o lavabo. Você não fica preso, e né? consigo atender o cliente que fala: o lavabo não, nunca, jamais na minha embarcação. Então é justamente essa a diferença. A parte de baixo desse barco tá parecido com o do lado, então eu vou mostrar do lado primeiro, que daí a gente consegue ter essa diferença do salão, que eu acho que é algo mais importante. Depois a gente sobe no fly das outras, pode ser? Show, bora, vamos lá. Cara, é muito legal. Agora que eu tô entendendo o porquê de vocês terem tomado essa iniciativa. Porque... isso aqui é muito legal, porque você mostra em loco. Exatamente, a gente queria trazer, porque mostrar no computador é uma coisa, mas você poderia até mostrar aqui, ali, né? exatamente. Mas, cara, mostrar no computador coisa. A gente pode fazer um vídeo, colocar no Instagram, colocar no YouTube e vocês apresentarem, mas a pessoa entrar no barco e entender o que o cliente escolheu, como ela pode sonhar que o barco dela vai ficar, esse é só aqui ao vivo. Aqui a gente já vê que a mesa já é inteira de madeira, exatamente, né? A questão dos revestimentos já vê que é diferente, o tecido ali é um pouquinho diferente desse, a mesa também aqui é de madeira de teca, lá é de pedra, mas isso é algo ainda muito simples já, né? Assim, algo muito simples de ser feito. O grande diferencial, por exemplo, desse barco é isso daqui, né? Então quando você... pega a imagem lá. Ó, muda tudo, muda a porta, porque não tem aquela porta basculante com integração total para a praça de popa. Muda aqui o balcão que a gente coloca na cozinha de entrada, né? Então esse balcão ele não completa. Ele não vem até aqui, né? E essa porta vira obrigatoriamente uma porta que tem essa folha fixa, justamente pra gente conseguir inserir o lavabo. Então pode abrir e mostrar o lavabo, é um lavabo super confortável, bonito. E aí é o que a gente fala, tem cliente que gosta e faz questão de ter um lavabo, tem cliente que fala, não é pro meu uso, e tá tudo bem, a gente consegue atender os dois tipos de cliente. Cara, eu vou te falar uma coisa, ô Fê. Essa demonstração é muito bacana, porque
você vê que você não perdeu. Eu achei que ela ia perder dimensionamento aqui de Não, espaço. não perde. E você não perde. E pra gente que usa, eu uso muito barco, né? E aí você tem aquela questão, lógico, meu barco é um barco menor e tal, mas a questão de você ter a entrada dos convidados, às vezes molhado e etc, Exato. lá na área. Quem tem o lavabo, Lavabo, usa justamente cara, essa sensacional, justificativa. e não perdeu. Se vocês olharem a imagem, vocês vão ver que a sala continua a mesma. A sala né? ali continua a mesma. E não perde espaço. Então, eu, por exemplo, já optaria pelo... Mas eu Ótimo. não ia ter essa noção se eu não tivesse visto o barco em loco. E vou te falar a verdade, a gente já produziu mais de 10 70s e é bem meio a meio. Nós acreditamos que a maioria iria ser com lavabo. A gente teve a incrível surpresa que, na verdade, tá bem 50-50. Então, assim, legal, porque a gente conseguiu atender os dois tipos de cliente. E é impressionante como um cliente que quer uma 70 pés exige ter um lavabo, o outro que quer ter uma 70 pés fala que não quer lavabo de jeito nenhum. E eu acho que isso é você proporcionar para o seu cliente um luxo, uma exclusividade. O mais legal é o cliente chegar na Intermarine e construir o barco dele. Felipe, a gente entende o uso primeiro do cliente. Como você usa teu barco? Você usa com teus amigos? Você usa com a tua família? Você usa como? Você faz festa? Você usa um uso reservado? E aí a gente entende o uso do cliente e aí a gente faz um barco específico para ele. Não é qualquer barco. Nenhuma Intermarine é igual a outra. Então a gente A Tânia me comentou isso. A gente fala que não é um barco. Né? Um estaleiro de 50 anos. Exatamente. E cada vez mais aqui a gente está demonstrando em loco um pouquinho do que a gente pode fazer. Uma fração do que a gente pode fazer. Porque, sinceramente, se você for na Intermarine, se a gente tivesse a oportunidade de mostrar mais barcos aqui, vocês iam ver quão diferente pode ser um barco do outro. Agora, eu já escolheria aquele acabamento do outro barco. Aquela madeira carvalho, que inclusive foi o que eu usei no meu barco. É um pouco mais claro, tem gente... Exatamente. Aí, outra diferença, tem clientes que gostam de escolher madeiras mais escuras, tons mais escuros, tons mais pro cinza. No caso, esse barco. aqui. O outro que a gente viu, ele já tem tons mais pro bege, é um barco um pouco mais claro. Eu, particularmente, gosto do mais claro também. Mas aí a escolha é o gosto de cada cliente. Mas já o meu viria com... E aí, ó, você viu que legal? O seu já seria diferente dos dois, porque já pegaria uma ideia daquele e uma ideia desse e faria o teu. E é justamente isso que a gente quer, é essa discussão que a gente quer levantar aqui. O que você escolheria desse barco? O que você escolheria do barco do lado? Vamos fazer o seu dessa maneira? Com algumas features desse barco e algumas do barco do lado? E aí vira um barco exclusivo seu, por isso que não tem um igual ao outro. Legal. Eu queria mostrar pra vocês Vamos rapidamente mostrar o fly desse aqui? antes Que a gente ainda tem... Três minutos. minutinhos. Então vamos mostrar o Então fly, bora. que o fly é importante, tem uma diferença boa aí. Bom, primeira coisa, uma escada de um barco de 70 pés, né? A gente não precisa nem se preocupar, se apertar. Exatamente. Ah, que legal isso aqui, cara. Aqui, esse cliente, primeiramente, né, ele escolheu não colocar a teca no fly, então ele... Vem um pouquinho mais pra cá, Fê, só pra gente... Ele preferiu deixar na fibra e ele quis deixar um lounge livre, aberto na popa do fly. Então, isso daqui foi uma escolha do cliente, para ele poder brincar, para ele poder personalizar, para ele poder usar do jeito que ele quer, né? Ele escolheu fazer esse lounge. Não tem nesse as estilo. mobílias fixas, então na verdade ele tem esse espaço aqui até pra ele. Exatamente. De repente ano que vem ele chama a Tânia, putz, ó, Total. cansei aí disso ele aqui, troca. quero trocar. Exatamente isso. O outro que eu vou mostrar pra vocês, ele já fez um bar fixo aqui na popa. O que é muito legal também, porque você já tem uma estrutura de bar totalmente pronta no barco pra você poder utilizar. Porém, no barco é tudo um par de ganha, né, Pedro? Então, assim, ele já perde um pouco de Esse espaço espaço. e tem a parte fixa que você não mexe mais. É o que você falou. Aqui ele enjoou, ele troca. O outro enjoou do bar é um pouco mais difícil. Até dá pra tirar o bar, mas é um pouco mais trabalhoso. Vamos então, vai mostrando aqui o fly enquanto a gente tá descendo, enquanto isso a gente já vai indo lá pra gente vamos terminar na no última, outro. Exatamente, que é o que eu quero mostrar pra vocês. E aí vocês vão vendo, né? Pessoal, lógico, isso aqui é a gente tá mostrando rapidamente pra vocês, porque logicamente a gente até quer que vocês venham, né, pra conhecer os barcos, mas os barcos da Intermarine dispensam comentários, né? Totalmente completos. Então, tudo que vocês imaginarem, não só nessa parte de escolha de personalização, a Intermarine vai atender vocês com toda a facilidade, né? Até na cabine de marinheiro você pode fazer escolhas diferentes de quais equipamentos você quer lá dentro, de como você quer o colchão, de como você quer o acabamento da cabine do teu marinheiro. Então até isso você consegue escolher. Todos os detalhes, literalmente tudo que vocês estão vendo aqui hoje são escolhas feitas pelo próprio cliente. Eu gosto sempre de frisar isso porque é um projeto a 4 mãos. A Intermarine não faz um barco para você usar. Nós fazemos um barco idealizado por você para você usar. É diferente. Animal. Vamos subir lá no fly.
Pô, isso aqui, Fê, tem que falar pra Roberta, pra gente fazer um review, uma conversa dessa lá na fábrica, cara. Porque isso ia ser sensacional. Olha como esse já fica mais aberto, né? Não tem a porta, já tem essa integração total com a praça de popa. Outro tom de madeira. Outro tipo de porta, um outro tom de madeira, outro tom de piso. Fica um pouco mais claro. O salão fica um pouco mais aberto. Você deixa de ter um lavabo, mas fica com o salão um pouco mais aberto. De novo, escolhas. O que é mais importante pro teu uso? Mas Ter você um vê lavabo que ou ter um salão mais aberto? Que não perde, né, cara? Tipo, perde, você vê que não perde. O que não você perde, na verdade, é essa questão dessa integração da praça de popa com a cozinha, com esse balcão. Tirando isso, você não perde nada. Você não perde literalmente nada. Quer subir no fly? Vamos lá, no fly, enquanto os meninos vão mostrando pra vocês, que aí vocês vão entendendo que já tem um outro piso, tudo dessa questão da personalização que a gente tá batendo tanto, que é o que a Intermarine trouxe pra esse ano, né? Exatamente. Justamente. A mesa já também diferente, né? Que vocês vão vendo nas imagens. Aqui é justamente o que eu tinha te falado, Pedro, que o cliente escolheu fazer um bar fixo na embarcação dele. Então a gente desenhou esse bar, junto com o cliente. E ele agora tem essa peça fixa. O legal desse bar é que ele tem uma estrutura toda. Se você quiser dar a volta ali pra mostrar, ele tem armário, ele tem pia, ele tem geladeira, a churrasqueira fica ali ao lado. Ali, né, no mesmo Exatamente. lugar. Então você tem toda uma área que você não precisa. É um ambiente totalmente independente. Você tá com seus convidados aqui, você tem um ambiente totalmente independente, onde você tem um armário pra guardar os seus talheres, seus copos, enfim. Você não precisa ficar descendo toda hora no salão. É importante ter isso. E, de novo, tudo que tá aqui é escolha do cliente. Esse já escolheu fazer a mesa com tampo de pedra, o piso em teca, um bar fixo. Você olha pro barco do lado, já é diferente de novo. Lá. O do meio já é outro. Então, é isso. O mais legal é entender o uso do cliente pra gente fazer um barco pra ele. E mais uma coisa. Lembra que você me falou no outro barco lá, putz, perdeu um pouco de espaço e etc. Se você tivesse lá na fábrica, né, aliás, se a gente tivesse com uma só aqui, tá? Aquela, o outro modelo ali, e eu tô querendo comprar o barco, você me fala do bar. E fala, Pedrinho, mas pô, perde um pouco de espaço e tal. Eu provavelmente já não optaria. Mas olha o espaço que a gente continua tendo. Que inclusive dá até pra colocar um lounge módulo, aqui. ó. Ele ó, esse é um sofá em L. De novo, tudo escolha do cliente. Entende o uso do cliente e faz o eu já escolheria com... Eu também escolheria com bar. Com bar. Nesse caso, porque aqui você ainda consegue... A Tânia vai conseguir fazer ainda com certeza. algum milagre aqui, né? Consegue. Fazer algo um pouco mais moderno, igual com aqueles... É a especialidade né? dela. Ela consegue fazer um lounge nesse ambiente e você consegue ficar ainda com um fly espaçoso, mesmo com um bar com toda a estrutura. O mais legal do bar, além do bar, obviamente, para você sentar, tomar um drink, enfim, com seus convidados, é a estrutura que ele te proporciona. Sim. Os armários, a pia. Então você tem, de fato, uma estrutura de cozinha aqui dentro. Mostra ali só pra gente terminar, cara. Até o chuveiro. Aquilo ali que é sensacional. Nos outros não tem, né? Esse foi uma escolha dele. De novo, entende o uso. Felipe, minha mulher toma sol no fly, ela gosta de ter uma ducha lá pra não precisar ficar descendo toda hora. Legal, colocamos. O outro provavelmente já não tem esse uso. Então, pra ele, seria uma perda de espaço ter esse... Sensacional. E é justamente isso que a gente queria provocar trazendo esses 3 barcos. Foi um prazer poder mostrar um pouco deles para vocês. A gente vai deixar um suspense um pouco para a parte de baixo, para o deck inferior com a cabine master, mas eu acho que já deu para o pessoal que está em casa ter um gostinho do que dá para fazer na Intermarine. E lembrando sempre, né, o luxo vem da exclusividade e só é exclusivo se o barco é teu e único, feito para você, né, idealizado por você e feito para você. Então é muito mais legal, na minha opinião, na minha humilde opinião, você ter a oportunidade de sonhar, idealizar e a gente tornar isso real, do que eu, Felipe Antunes, Roberta, Fábio, Tânia, idealizar um barco para você usar sem conhecer o teu uso. Então, acho que essa é a mensagem que fica um convite para todo mundo vir aqui ver isso pessoalmente, se surpreender como você. Começando se hoje, né? Então, começando hoje até domingo, tem uns dias para vocês virem e vai ser um prazer enorme receber todos vocês aqui, poder mostrar um pouquinho da força, da personalização e da exclusividade dos barcos da Intermarine. Valeu, Fê. Bom, valeu? Pessoal, essa foi um pouquinho da Intermarine, né? Mas muito legal essa questão de você visitar 3 barcos iguais e reparar que não são iguais, na verdade, passa longe de ser igual. Exatamente. E você falou que você queria, quando vocês trouxeram, era causar exatamente essa
o porquê, né? Essa curiosidade, Essa é exatamente curiosidade. isso. Quando a Náutica lançou, né, a Intermarine vai com 3,70 para o Boat Show. Eu vi aquele post, eu falei, era exatamente isso que eu queria. Porque eu tenho certeza que isso daqui vai deixar na cabeça das pessoas. Por que eles estão fazendo isso? Vem aqui que vocês vão descobrir. Posso falar uma coisa? Vocês conseguiram, porque até eu Que fiquei bom, com essa fico pergunta. feliz, fico muito feliz. Prazer receber Valeu, vocês gente. aqui, Bom, gente. Obrigado. daqui a pouquinho a gente volta já em outro estaleiro. Fica aí com a gente. Aguenta aí. Valeu!